Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, programa do Tela 2, do canal do SBT no interior na internet. Semanalmente estaremos aqui com convidados de diferentes posições políticas. A ideia é ampliar o debate e discutir propostas para a cidade, o estado e o país. Microfone aberto para a democracia. O nosso primeiro convidado é o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Tem 48 anos de vida pública. Foi prefeito de Santa Fé do Sul, 3 vezes deputado estadual, 4 vezes deputado federal, ministro da Secretaria dos Portos e que cumpre hoje seu 3º mandato como prefeito de Rio Preto. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. E eu começo, evidentemente, fazendo a pergunta que todos querem saber sobre a sua reeleição, a sua candidatura à reeleição. O senhor não vai se aposentar agora, não é verdade? Depois de tantos anos de vida pública, com tanta experiência acumulada, naturalmente o senhor deve seguir a tendência é o senhor seguir e se candidatar novamente esse ano. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar você, Adib. Saudá-lo, cumprimentar o SBT por este programa, por esta iniciativa na internet. É sempre importante que tenhamos na cidade programas que ensejam o debate, para que a população possa ter as diversas ideias a respeito dos temas. E este programa Tela Política vem acrescentar um fato novo e que, sem sombra de dúvida, coloca Rio Preto cada vez mais no centro, né, de uma cidade inovadora, de uma cidade que busca novos horizontes. Então, a minha palavra é de cumprimento. E depois, dizer para você que quem é prefeito e tem a possibilidade da reeleição, que é o meu caso, é uma candidatura natural, tida por todos como uma candidatura natural. Eu vejo desta forma. Eu estou muito focado na administração, porque foram 3 anos de muito trabalho, intenso trabalho, eu diria, um trabalho em equipe, focado nas grandes questões de Rio Preto, e podemos daqui a pouco apresentar um balanço de que melhoramos em quase todas as áreas, que o meu foco é administrativo. E a candidatura natural é colocada por vocês, da mídia, pelos que acompanham a vida pública, mas não há decisão ainda tomada, porque preciso, quando entrar na fase de decisão, eu vou ouvir muito a família e procurar saber, consultar. Eu sou um homem de muita fé e se é isto que é o melhor para Rio Preto, e depois também considerando a minha vida familiar. A sua candidatura, a sua pré-candidatura, ela já desperta no meio político um grande interesse, principalmente pela vaga de vice, que hoje é ocupada pelo médico Eleusis Paiva. O senhor tem acompanhado essas discussões e qual é, na sua opinião, a tendência a ser seguida? Sim, acompanho, porque é inevitável essa discussão. Agora, como a minha candidatura não está colocada, eu não posso adiantar o que vai acontecer. O que eu posso dizer, afirmar com todas as letras, é que o doutor Eleusis é um vice-prefeito leal, companheiro de todas as horas, trabalha muito na área da saúde, que foi até secretário no início do governo, e essa discussão ela é quase que natural também, como natural é que se especule sobre a minha candidatura a prefeito novamente de Rio Preto. A sua campanha, a reeleição, se vier a se consolidar, o senhor pensa em baseá-la exatamente em quê? Bom, Adib, aí você vai me forçando a admitir a candidatura, o que eu não devo fazer, não acho que é o momento. Quem trabalha comigo sabe que eu procuro matar um leão por vez, né? E foco numa determinada questão, discuto à exaustão
e decido, né? E uma vez decidida a questão, vamos em frente. O que precisam os partidos, não só o meu partido, o MDB, mas todos os partidos, é discutir a cidade, discutir o que é que falta na cidade. O que eu posso adiantar, depois de tantos anos de experiência, é que Rio Preto é uma cidade dinâmica. Uma cidade dinâmica exige um governo dinâmico, um governo que tenha planejamento. E as eleições, o que temos assistido muitas vezes, é que se debate nomes, não se debate programas de governo. E Rio Preto é uma cidade referência nacional pela sua história, por tudo que nela contém, pelas suas instituições, pela educação, pela saúde, pelo comércio, por uma economia diversificada. Este é um dos aspectos mais importantes pela sua localização. Então, por isso, cada governo, cada eleição, ela tem a sua importância. E como é bom uma cidade viver sobre um clima de harmonia entre os poderes e de ações positivas que avançam no sentido de fazer de Rio Preto cada vez uma cidade melhor. É isso que nós estamos construindo, uma cidade que seja de todos, uma cidade inclusiva e uma cidade que tenha a exata noção da sua importância e da sua liderança, não só na região, mas no estado de São Paulo e no contexto nacional. Independentemente da sua candidatura, qual é a visão que o senhor tem para Rio Preto do ano 2030? Bom, uma cidade inteligente, né? E fico imaginando, com tantas transformações que nós estamos vivenciando, em todas as áreas, principalmente na comunicação, né? E na dinâmica que o mundo vive, cada vez mais a mão de obra sendo substituída pelo robô, né, pela tecnologia, que nós vamos ter que nos reinventarmos. Nós temos que cada vez mais qualificar a mão de obra. A mão de obra tem que ser cada vez mais qualificada, para que a gente possa despontar, diferenciar. A economia diversificada exige também uma mão de obra cada vez mais aprimorada, cada vez mais em sintonia com a inovação e com a tecnologia. Então, Rio Preto quer ser essa cidade que esteja em sintonia com este futuro. A educação, nós temos que estar constantemente refletindo. Nós temos índices muito bons, mas nada que acomode. Vamos estar sintonizados com o mundo, porque é possível fazer aqui em Rio Preto. Então, dentro desta linha, eu acho que Rio Preto tem que continuar prestando muita atenção no processo eleitoral, porque eleição são duas situações. Uma é a eleição propriamente dita, candidaturas. A outra questão, que esta dura 4 anos, é a administração. É a consequência do voto. Que é a consequência do processo eleitoral, do voto. E muitas vezes a gente não percebe o quanto é importante, porque, por exemplo, o ar que nós respiramos, a democracia, às vezes a gente só dá conta do valor quando se perde, né? Então, Rio Preto, não há quem visite Rio Preto hoje que não reconheça que a cidade vai bem. Qual a cidade no Brasil que está preparada para crescer mais 150 mil habitantes, tendo aproximadamente 500 mil? A cidade do Rio Preto está preparada. Como é que foi isso? Qual foi a grande elaboração de um plano para tratar 100% do esgoto, como nós temos em Rio Preto tratado, 100% do esgoto tratado? Foi uma grande engenharia econômica que nós realizamos e voltamos o potencial e que tinha a estação de tratamento de esgoto era a mesma de 10 anos, 8 anos atrás. E nós estamos fazendo a 4ª etapa. Talvez seja uma das obras que ainda a população não se apercebeu do seu valor, né? Já está distante ali no caminho de Piguá,
mas é uma das grandes obras que nós enfrentamos, que o nosso governo enfrentou e que resolveu. E agora estamos ampliando isso. Sistema de água, né? Rio Preto tem uma autarquia, que é o SEMAI. Não faz muito tempo, eu participei do evento em Piracicaba, onde 4 cidades do Brasil estavam sendo premiadas pelo serviço de saneamento. O que aconteceu lá? Quais eram as cidades? Palmas. Qual que era o serviço de água e esgoto em Palmas? Todo ele exercido pelo setor privado. Depois vinha Vitória no Espírito Santo. Quem que prestava o serviço em Vitória? O Estado. Como aqui nós temos a Sabesp, lá era a estatal que presta o serviço de água e esgoto na cidade. A outra cidade premiada era Piracicaba. Piracicaba, água municipal e esgoto, o setor privado, em São José do Rio Preto. Todo ele uma autarquia municipal com uma das menores tarifas do Brasil. E assim então, é administração, é gestão com gente competente, com gente inteligente e sintonizado com todos o que há de mais moderno no Brasil. O SEMAI não será privatizado. O SEMAI não será privatizado. Um estudo dos desafios da gestão municipal colocou Rio Preto como a segunda melhor cidade entre os 100 maiores municípios do país. Os destaques foram educação, gestão fiscal e saneamento. O que falta para ser a primeira, então? Primeiro, trabalhar todos os dias. Você não pode cochilar, porque a cidade é dinâmica e a concorrência é grande, né? Nós temos também aí uma classificação que é fundamental. Nós somos o primeiro lugar no estado, município verde azul. Uma conquista espetacular. Em 3 anos vimos subindo, galgando degraus e hoje Rio Preto também ostenta essa condição, além de ter o 2º melhor ambiente de negócio do Brasil. Então é um trabalho continuado, uma sociedade, um governo aberto, né? Ser sempre em sintonia com as universidades, para que nós possamos ter essa cidade inteligente, uma cidade realmente onde estejam as gerações mais novas se preparando para assumir postos e para atender a demanda que vai ser cada vez mais crescente de uma mão de obra muito qualificada. Rio Preto é uma cidade que tem 500 mil habitantes, é desenvolvida, é bonita, tem esgoto tratado, água tratada, mas ela tem gargalo. Qual é o principal gargalo, na sua opinião? Qual é o grande problema de Rio Preto que precisa ser resolvido de maneira mais eficiente? A saúde, por exemplo? A saúde é o primeiro problema em qualquer município, Aníbal. Se fizer uma pesquisa, sempre o problema é a saúde. Quem tem plano de saúde reclama, entendeu? Agora, a saúde de Rio Preto é um dos maiores problemas, mas também é elogiado daquilo que nós temos colocado. Centro médico de especialidade, centro de reabilitação, um laboratório. Estamos reformando aproximadamente 20 espaços que são da saúde pública de São José do Rio Preto. E agora, recurso, esse é o grande problema. O recurso é pequeno para os municípios. Por quê? Porque depois da Constituição de 88, que tinha um percentual muito maior, os municípios, ao longo desses 20 e tantos anos, de 32 anos, melhor dizendo, o município foi tendo as suas prerrogativas, os seus afazeres ampliados e a Receita não acompanhou. Esta é a grande questão. Por isso que nós clamamos por um pacto federativo. É preciso ver, esta é a atribuição de qual esfera de poder? É do município? Tem o recurso correspondente? Esse me parece o grande problema de todos os municípios, e uma cidade como São José do Rio Preto não poderia ser de forma diferente. Então, esse é um aspecto que nós temos que estar sempre atento e estabelecer o que é competência do Estado, o que é competência da União e o que é competência do município, com os valores, com a parte do bolo arrecadatório correspondente, porque hoje está muito desnivelado, não há uma correspondência
O município está com muito mais atribuições. E quem é cobrado? A população encontra quem? Encontra o governador, o presidente da República? Não, encontra o prefeito, encontra o vereador, o secretário municipal. É o poder mais próximo, é o poder do prefeito municipal, por exemplo. Por que houve esse desnivelamento das responsabilidades? O que diz a Constituição em termos de percentual? Qual o percentual do município? 15%. Pode pesquisar. Não vai ter município que gaste menos do que 25% com a educação. Hoje Rio Preto com a gasta saúde, quanto? com a saúde. A educação são 25%. Você coloca 25%, 25% ou mais com a educação. Qualquer município. A Prefeitura de Rio Preto tem uma situação confortável comparativamente, né? Comparativamente. Mas só aí você tem quase todo o orçamento para educação, saúde e a própria folha com a Previdência. Fala um pouco da região norte de Rio Preto, prefeito. Ela sozinha é maior que a grande maioria das cidades da região. Quais são, na sua opinião, as principais demandas dessa região? E o que a prefeitura tem feito para atender essa população? Bom, nós, primeiramente, estimulamos o comércio naquela região. O comércio hoje ele tem muita identidade, é um comércio forte da região norte. E, para tanto, e observando isso, nós colocamos muitos serviços à disposição, porque esta é a preocupação que a população tem. Nós temos lá a Prefeitura Regional Norte instalada num shopping daquela região. E agora nós estamos construindo um hospital para a região norte, que era a grande reclamação, porque o HB, que é um hospital reconhecido, é um hospital escola, reconhecido nacionalmente, ele se ocupa muito da baixa e média complexidade. Também a Santa Casa de São José do Rio Preto. Com este hospital, nós vamos atender a grande demanda da baixa e média complexidade e vamos desafogar, em parte, o HB e a Santa Casa. E esse hospital está sendo construído num lugar estratégico, onde vai passar o anel viário, que é uma outra grande luta e conquista da população, porque o anel viário vai mudar em muito o sistema viário de São José do Rio Preto, que é um dos grandes problemas, eu diria, porque nós temos uma das maiores frotas de veículos motorizados em relação com a população. Só para você ter uma ideia, você vê os números de Rio Preto, a cidade que tem mais veículos proporcionalmente à sua população. Então, isso exigiu de todos nós e uma ação muito efetiva no sentido de mudar o sistema viário. Falando sobre a duplicação da BR-153, o andamento da obra sempre é um pouco prejudicado pela questão de recursos. O que leva o senhor a ter certeza de que realmente vai finalizar, que vai acabar esse processo todo, esse trabalho todo, a obra vai ser realizada 100%? Bom, primeiramente eu quero dizer que em momento algum esta obra paralisou num período em que eu fui prefeito. Desde que assumimos a prefeitura em 2017, trouxemos aqui o presidente da República e estivemos sempre presentes no Congresso Nacional. Quando eu ainda era deputado, em 2016, colocamos 100 milhões no orçamento da União. Foi uma homenagem que a própria bancada de 70 parlamentares do governo de São Paulo prestou, não a mim, mas muito mais a Rio Preto, né, para que nós pudéssemos levar avante esta obra. E pela sua importância, e, sobretudo, pelo estágio que ela se encontra, mais de 80% da obra já concretizada. Isto não cabe em nenhum lugar que uma obra com 80% dela pronta possa ter paralisação. E agora nós estamos levando a cabo, concluindo a BR-153. Serão 14 viadutos ao longo da BR-153, 8 passarelas, porque a BR, olha a situação de Rio Preto. Nós temos a BR-153, que corta Rio Preto, a SP-310, a Washington Luiz, que também corta Rio Preto, uma ferrovia que corta Rio Preto, os rios, né? O Rio Preto, o Borá, o Canela e tantos outros, e nós temos que construir o sistema viário, ora passando sob a linha ferroviária, é o caso aqui de Gonzaga de Campos,
que vai ligar o Distrito Industrial Valdemar Verde com toda a região norte. E lá atrás nós já fizemos Abelardo Menezes com a quilômetro 444, que também foi uma luta nossa junto à Secretaria de Transportes. Então Rio Preto vai ficar com uma logística, eu diria, muito qualificada, que poucas cidades no Brasil terá esta condição. Prefeito, como eu disse no início do programa, o senhor tem mais de 40 anos de vida pública, 48 anos vivendo política. O que mudou de lá para cá? Claro, muita coisa mudou, mas essencialmente o que mudou no modo de se fazer política no Brasil, no modo de se comunicar com o eleitor? Bom, a população hoje vive um momento de um certo radicalismo, né? Eu vejo que hoje nós temos outros meios de comunicação. A eleição, quando eu comecei lá atrás, em 1972, faz 48 anos, como você ainda há pouco precisou, a eleição ela tinha um caráter mais romântico, né? Você fazia os comícios eram praticamente decisivos, havia um envolvimento maior da população. Hoje, não sabemos qual vai ser o peso, por exemplo, da internet, das redes sociais, né? Tudo indica que vai ter um peso relevante. Então, ela vai ficando muito menos pessoal, né? As eleições daquela época, elas eram muito tete a tete, né? Eu andava, por exemplo, como deputado, eu corria essa região inteira, eu sabia onde estavam os eleitores, eu contava meus votos, para você ter uma ideia, eu contava votos, eu sabia quantos votos eu teria numa eleição, porque eu sempre tive uma assessoria técnica muito limitada, e não tinha assessor meu que ia na frente, eu ia na frente e depois, e retornava sempre com obras. A minha presença era sempre marcada através de muito trabalho, né? Então, hoje é um tempo muito diferente, porque as exigências são imensas, os recursos cada vez mais escassos, né? O senhor acha que a democracia no Brasil corre algum risco? Eu não creio. As instituições estão muito sólidas. E quem viveu a ditadura sabe que não tem bem maior do que a liberdade e do que a democracia. Eu reitero e sempre farei a defesa da democracia. Temos que respeitar a repartição, os poderes, né? Cada poder com a sua independência, né? O poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. Eu acho que nós precisamos ter a nossa tolerância aumentada. Vivemos um momento de pouca tolerância, de entender que o contraditório é fundamental no sentido de aprimorar o debate, né? O debate é sempre muito importante, e ter esta consciência de que a sociedade é plural e buscarmos sempre punir aqueles que cometem toda sorte de racismo, né? Propugnar por uma sociedade mais pacífica, né? Com valores, com princípios, e tentar punir todos aqueles que cometem crime contra a criança, contra a mulher, qualquer tipo de violência nós devemos repreender e punir o mais rapidamente possível. Com certeza. Prefeito, nós temos aqui 3 envelopes, em cada um há uma pergunta. Eu peço para o senhor que o senhor escolha um envelope, uma pergunta o senhor responde, as outras 2 eu leio, o senhor só responderá se quiser, por favor. Pois não. Então a pergunta é a seguinte, prefeito: depois de tantos anos na vida pública, qual foi sua pior experiência? Olha, eu confesso que não me arrependo de nada que fiz.
Porque cada momento foi um momento que eu vivi intensamente. Todos os momentos da minha vida foram vividos intensamente. Eu não tenho nenhum desgosto, nenhuma mágoa no coração, só desejo o bem para as pessoas e quero realmente procurar sendo útil à sociedade. Eu sempre procurei me colocar onde eu posso ser mais útil. Então, eu confesso para você que tive momentos difíceis, né? Um acidente que sofri há 6 anos atrás foi um momento difícil, mas na vida pública nunca tive facilidade, sempre foi muito trabalho, muito suor, mas sempre focado, né? Sempre foquei e graças a Deus tenho muito orgulho de todos os mandatos que eu ocupei na vida pública, são 11. Quantos políticos no Brasil têm 11 mandatos, né? Então, as outras 2 perguntas: por que chegamos ao ponto de tanta rejeição à política e aos políticos? É a confusão que se faz entre politicagem e politiqueiro. A politicagem é aquele que faz política para benefício próprio, né? Que não tem métodos, não tem ética, não tem valores. Por isso que a população, essa é a que a população rejeita. Agora, nós precisamos participar. Eu acho que a vida pública não há espaço vazio. Se as pessoas de bem não ocupam, esse espaço vai ser ocupado de alguma maneira, será né, ocupado prefeito? de alguma forma. A outra pergunta, exatamente nessa linha: o que a classe política deve fazer para reconquistar a confiança do povo? É trabalho, né? É transparência, não ter medo da verdade. Eu não tenho medo da verdade. Nunca mandei ninguém fazer nada errado, né? Sempre propugnei. Quem me conhece sabe que eu sou um trabalhador da vida pública e procuro fazer com a maior alegria e fico muito feliz quando eu vejo uma situação sendo transformada para melhor. E ter a consciência de que o trabalho tem que ser em equipe, né? E que a política ela é um bem, a política é uma arte. E é uma ciência que precisa ser exercitada no sentido de ter esta visão de futuro, um planejamento, porque a população que trabalha o dia todo, ela não tem tempo de pensar a cidade. Quem tem que pensar é o líder, e o líder muitas vezes também não tem que fazer aquilo que há uma tendência majoritária, mas tem que ter esta visão de que muitas vezes, no começo é difícil, mas depois que você atinge o objetivo, as coisas melhoram. É o caso que nós estamos fazendo, muitas vezes, trocando o pneu com o carro andando. Enquanto você está trocando o pneu com o carro andando, a velocidade é menor, as dificuldades são maiores, mas depois as coisas caminham. Próximo dia 19, a cidade completa 168 anos. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para Rio Preto. Bom, Rio Preto é uma cidade de empreendedores. É uma cidade que tem uma história lindíssima e que nós precisamos continuar deixando um legado. É isto que me move, deixar uma história positiva, né? E onde todos dela devem participar. Não basta apenas que seja um governo que queira a cidade limpa, uma cidade bonita. Tem que ter esse sentimento coletivo. Então, à medida que nós nos sentirmos protagonistas deste momento, isso é muito bom. E a cidade tem que ter esse protagonismo no maior número de pessoas possível. Todos podem contribuir para uma cidade melhor. E é isso que todos nós desejamos. Nós sentimos orgulho quando ouvimos e quando dizemos lá fora: eu moro em Rio Preto, né? Rio Preto é a minha cidade. Eu gosto de Rio Preto porque ela me dá oportunidade. É isto que nós precisamos cada dia construir. É uma cidade dinâmica, exige de todos nós ação permanente, no sentido de buscar uma cidade mais igual, mais solidária, mais humana. É esta Rio Preto que nós queremos para todos. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. E o Tela Política dessa semana fica por aqui. Até a semana que vem. Obrigado pela companhia.